O conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 2026 está sendo bem mais complicado do que eu aposto que eles gostariam. O Trump já ameaçou quem ele diz serem seus aliados para ajudar com uma ajuda que ele diz que não precisa, para intervir na guerra que ele diz que não é guerra e diz que já ganhou, para poder reabrir o Estreito de Hormuz que ele diz que continua aberto, apesar de um acordo de paz que o Trump diz que o Irã quer, mas que ele ainda não aceita. E uma das tecnologias que está viabilizando esse tipo de resistência iraniana, que é tão cara financeiramente para os Estados Unidos, é uma coisa que já foi um brinquedo e que ainda custa muito menos para ser feita do que para ser destruída numa guerra, que são drones. Imagina o que é só ter como matar mosquitos com uma bazuca, que pega um mosquito por vez. Agora imagina o que é ter que usar essa bazuca porque tem uma nuvem de mosquitos vindo para cima de você. Essa é a situação em que os Estados Unidos e Israel se enfiaram, com o Irã usando drones Shahed, que custam até $30 mil para serem feitos, mas que têm que ser derrubados por mísseis, por exemplo, que custam alguns milhões de dólares. A cada nova guerra, novas tecnologias têm o potencial de mudar o combate que era feito até então. As trincheiras da Primeira Guerra foram uma defesa contra armas mais poderosas, mas elas acabaram sendo inúteis na Segunda Guerra por causa dos ataques aéreos. E em tempos mais recentes, como eu já falei no vídeo sobre GPS, na Guerra do Golfo, os Estados Unidos e os aliados usaram equipamentos de precisão, como localização, imagens por satélite e mísseis inteligentes contra o Iraque, o que deu uma vantagem imensa naquele combate. Só que agora, com os drones, a inovação está indo numa direção contrária. Não é mais o país mais rico do mundo aplicando um sistema novo, multibilionário, em um combate, e sim um país que também se aproveita de navegação por imagens, de navegação e imagens por satélite, para usar uma tecnologia barata que foi desenvolvida por uma questão existencial. E vale entender o que muda com isso. Antes das mudanças que essa tecnologia trouxe, esse episódio aqui tem o apoio da Revolut, que é o aplicativo de finanças mais baixado em 19 países, com mais de 70 milhões de clientes e uma conta global para quem viaja, faz intercâmbio ou trabalha em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil você encontra um app prático, sem aquele monte de notificação oferecendo serviços que você não quer, que faz transferências, pagamentos, investimento e tem rendimento de 100% do CDI diariamente e tem benefícios de acordo com os planos que vão de sala VIP, cobertura para emergências médicas em viagem, descontos em câmbio, taxas reduzidas em transferências internacionais, saques gratuitos e até assinatura de serviços como o Financial Times, que eu uso para a pesquisa que eu faço pros roteiros. Os cartões combinam facilidades com Google Pay e Apple Wallet, cartão para compra em moeda internacional, cartões virtuais que são fáceis de gerar e gerir para você organizar cada tipo de uso, como separar assinaturas, e logo mais vão habilitar o cartão de crédito no Brasil. Aproveita que abrindo a sua conta Revolut pelo meu link no Saiba Mais ou o QR Code aqui na tela, você recebe 3.000 Heavy Points quando fizer R$150 em compras no cartão de débito ou crédito da Revolut. Cada ponto vale uma milha de companhias aéreas internacionais e você pode também ter acesso a sala VIP, desconto em estadia e muito mais. Como o Ministério da Guerra dos Estados Unidos gosta de ressaltar, a guerra cria necessidades por soluções que acabam sendo depois incorporadas como tecnologias da nossa rotina, como é o caso do GPS. Só que os drones fizeram um caminho inverso. Eles já existiam e já foram usados militarmente, mas no formato atual que está sendo usado no Oriente Médio, são tecnologias domésticas que foram cooptadas militarmente depois. A estratégia de ataque aéreo pode ser tão antiga quanto as pipas, que já foram usadas para sinalização e para observação remota, com direito a levar pessoas para servir de ponto estratégico de observação. O Japão já tentou acertar balões incendiários, balões de hidrogênio, contra os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, que eram os balões Fugô, que eram lançados aos milhares do Japão e contavam com correntes de ar para chegarem até a América do Norte e poder criar incêndios florestais por lá. Alguns chegaram a cair nos Estados Unidos, outros foram até abatidos no ar, mas até onde se sabe não causaram incêndios. As únicas vítimas registradas desse ataque remoto foram uma família que encontrou uma das bombas caída em um parque nos Estados Unidos, o que foi uma coisa que foi censurada na época para não despertar pânico na população. Até aviões sem pilotos foram testados na Segunda Guerra como forma de lançar ataques à distância antes dos mísseis guiados. Mas com os drones atuais, a tendência se reverteu e veio de uma outra necessidade. Ao invés de uma tecnologia que foi criada, financiada, desenvolvida porque tem muita condição de entrar em um combate, eles são tecnologias baratas que foram adaptadas por quem não tinha recurso para mais.
Com a invasão russa de 2022, os ucranianos descobriram como modificar aparelhos comerciais chineses, drones como os da DJI, que se usa para gravar as férias, para fazer imagem de paisagem. E essa turma, que se chamou de Space Invaders, usou esses drones que tinham em casa, mesmo com adaptações, para, por exemplo, carregar granadas e derrubar de lá de cima. Eles usam mais de 50 tipos diferentes de explosivos com o que tiver à mão, reaproveitando carga de armas antitanque e até munições de fragmentação. E são tão fáceis de fazer que um dos primeiros invasores do espaço, chamado de Serhiy, já disse que foi atacado por um drone que imitava a configuração que ele mesmo inventou para atacar russos. Esses são drones do tipo First Person View, onde quem pilota acompanha em vídeo à distância e pode controlar o que faz com joysticks, com a vantagem de terem muitos olhos no céu, o que torna a estratégia de combate muito diferente porque agora é muito mais difícil de se esconder. Ao ponto que drones forçaram os tanques, que antes eram linha de frente, a ficar para trás no conflito entre Rússia e Ucrânia, para não arriscar um ataque simples com termite sendo lançada lá de cima, em cima de um tanque. Tudo graças a um aparelho que é controlado remotamente, super pequeno e simples em comparação com um tanque de guerra, mas que pode ser operado para poder encontrar os pontos mais vulneráveis. E essa importância só aumentou ao longo do conflito. Depois que o Trump humilhou o Zelensky na Casa Branca, ficou bem claro para os ucranianos que não tinha jeito, eles não poderiam mais contar com as armas dos Estados Unidos. E aí partiram para uma solução mais fácil e mais barata que eles chamaram de Robots First. No começo da invasão russa, a defesa ucraniana tinha todo aquele jeitão de um conflito tradicional recente, com tanques e trincheiras. E agora tem cada vez menos tanques e muito mais drones que já matam e destroem mais do que as outras armas todas combinadas por uma grande diferença. Segundo Roman Kostenko, que é o líder do Comitê de Defesa do Parlamento Ucraniano, até 90% das mortes recentes do conflito são mortes que foram causadas por drones. Com isso, a Ucrânia começou a criar uma verdadeira indústria de drones de guerra, que são baratos e que são feitos em grande quantidade. Começaram adaptando peças de equipamentos chineses, só que a China diz que não quer vender peças de drones de robistas para serem usados para uso militar. Então agora os próprios ucranianos fazem até as placas eletrônicas e as antenas para os seus drones e em 2026 já conseguiram soberania na produção de peças. Já começaram, inclusive, a experimentar com inteligência artificial para poder localizar alvos e também inventaram os Lobos da Vinci, que são drones de solo que parecem carrinhos de brinquedo com controle remoto. Um outro país que fabrica os seus drones e que, de uma forma indireta, já entrou em conflito com a tecnologia ucraniana é o Irã. E mesmo por lá, esses drones ainda carregam aquele espírito, aquela vocação do que era um brinquedo relativamente mais barato, que agora pode ser produzido em quantidades enormes. O Shahid, que é o nome que quer dizer testemunha, é um tipo de drone iraniano que, na versão mais comum, carrega até 90 kg de explosivos e é um drone kamikaze, aquele tipo de drone que se dirige para um ponto determinado e explode quando chega lá. Foi com esse tipo de ataque que eles conseguiram chegar no Bahrein, no Kuwait e até nos Emirados Árabes Unidos, onde acertaram de bases militares dos Estados Unidos a refinarias e até hotéis de luxo em Dubai. Ironicamente, agora são os iranianos que estão usando localização e imagens por satélite para poder navegar os seus ataques remotos. Se você vê uma imagem dessa capturada, não é difícil de imaginar o iraniano treinando antes com o Google Maps para saber onde chegar. E o Shahid é feito com peças regulares, com motor lento, que não é muito diferente do motor de um cortador de grama, por exemplo. E sendo assim barato e simples, ao invés de lançarem um drone especializado milionário, eles lançam vários drones baratos de uma vez, de qualquer lugar, sem precisar de caminhão especial, e se pelo menos um deles passar pelas defesas, o estrago está feito. E é essa lógica que mostra o tamanho do problema com o qual os Estados Unidos se envolveram. Porque em um conflito rápido pode ser que as maiores armas ganhem, mas em conflitos prolongados, como já deveriam ter aprendido o que acontece no Vietnã, se um lado tem uma estratégia que é desgastante e muito mais barata, o estrago cumulativo pode ser enorme e é muito mais sustentável a longo prazo. O mesmo tipo de desgaste que criaram fechando o Estreito de Hormuz. E se o Shahid é barato, a defesa contra ele é tudo menos barata, pelo menos não o tipo de defesa que os Estados Unidos costumam usar na região. No conflito entre Rússia e Ucrânia, tem estratégias super simples para proteger tanques, por exemplo, como cobrir o tanque com tela de metal para se proteger de drones e ataques aéreos.
Mas no Golfo Pérsico, países com sistemas de defesa antiaérea baseados em mísseis Patriot acabam queimando mais de 3 milhões de dólares por disparo. Os drones podem ser feitos aos montes e em muito pouco tempo, mesmo em instalações subterrâneas que são muito mais difíceis de se detectar e dos Estados Unidos ou de Israel bombardearem, como eles têm feito com as fábricas de mísseis tradicionais e com as usinas nucleares. E a munição que os Estados Unidos estão usando pode levar anos para ser refeita e reposta. Não é à toa que muitos países como Israel e os Emirados Árabes Unidos estão censurando vídeos em redes sociais e o que mais pode ser compartilhado nelas, em parte para não revelar como são as suas defesas, mas também numa outra parte, para não deixar aquela parte psicológica dos ataques funcionar como poderia, mostrando os ataques que conseguiram furar as defesas e chegar a alvos como hotéis. Agora, essas duas pontas começam a se encontrar. Conforme o Irã atacou a Jordânia, o Kuwait, o Catar e outros vizinhos, eles já foram procurar quem? A Ucrânia, para poder comprar aparelhos de contenção de drones que os ucranianos desenvolveram. Os Estados Unidos, que negaram armas para os ucranianos, agora tiveram que pedir para a Ucrânia que, por favor, aceite aí ajudar aos inimigos do Irã, já que a parceira que eles esnobaram antes ainda tem a maior expertise e agora fábricas de drones capazes de fazer a diferença nesse momento. E também tem conhecimento de causa contra drones iranianos, porque a Rússia usou e refinou os Shahids fornecidos pelo Irã contra a Ucrânia. Eles fizeram engenharia reversa nesses drones e criaram as suas próprias versões, como o Geran e o Gerbera. E agora esses drones russos têm autonomia de voo de até 100 km e chegaram a ser inclusive equipados com anteninhas da Starlink, a internet por satélite do Musk, que era usada pela Ucrânia. Ou seja, não tem um sinal de rádio que os ucranianos possam bloquear sem ficar com seus tanques incomunicáveis por perto também. Mesmo quando a Starlink foi avisada desse tipo de uso pelos ucranianos e começaram aí a desativar automaticamente aparelhos que estivessem voando a mais de 90 km, deduzindo que isso fossem drones, esse tipo de bloqueio também afetou as comunicações ucranianas em solo. Nessa corrida armamentista, tanto Rússia quanto Ucrânia começaram a usar drones que deslizam conectados a cabos de fibra ótica que podem ter dezenas de quilômetros de comprimento para não precisar mais usar sinal de rádio e com isso não sofrer interferência. Além de, por conta do cabo, conseguirem entrar em espaços fechados onde antes parede, telhado e outras coisas faziam o sinal remoto ser perdido. E agora podem passar bem mais tempo dormentes usando menos bateria. Nos campos de batalha já tem fibra ótica espalhada para todo lado, como eu vi a linha de pipa no telhado das casas em São Paulo. E se esse for o futuro dos conflitos, pelo menos por enquanto o balanço está desfavorável para os Estados Unidos. Porque como até ontem eles não precisaram de drones baratos e se desindustrializaram, ficaram de fora das inovações recentes. Tem mais de 500 empresas que fazem drones nos Estados Unidos, mas ainda assim elas fazem menos de 100 mil unidades por ano, contra milhões de drones que são produzidos só pela DJI chinesa. Mesmo sendo desenvolvedores pioneiros de drones que usaram na região do Golfo, os Estados Unidos pararam em modelos como o Predator e o Reaper, que custaram dezenas de milhões de dólares cada. Na linha das grandes corporações que acabam ficando para trás na inovação porque não se sentem ameaçadas até ser tarde demais. Começaram a correr atrás do prejuízo agora, financiando o desenvolvimento de drones e de novos fabricantes, e aí, claro, Peter Thiel e a turma toda fã de anticristo e de inovadores, que inclusive se envolveram com reatores nucleares privados, como eu falei no vídeo de energia nuclear, também querem entrar nessa. Entre outras startups, o Thiel é investidor na Anduril, que desenvolve drones, entre outras tecnologias militares. Mas os Estados Unidos estão focando mesmo no hype da inteligência artificial, incluindo para uso militar, o que vai ficar para outra conversa. A IA, inclusive, é uma aposta de todos os países envolvidos para poder desenvolver drones que não precisem de alguém operando remotamente, o que resolveria várias das limitações atuais. Enquanto isso, no mundo dos eletrônicos fabricados em larga escala e a baixo custo, você já sabe qual é o país que lidera. A maior fabricante de drones do mundo é a chinesa DJI, que tem 70% do mercado global de drones domésticos e com aplicação comercial e industrial. E o conflito no Irã pode mostrar a importância que essa capacidade tem, porque a China já anunciou versões de drones militares kamikaze, como o Shahid, só que a um custo de $10 mil, bem mais baixo, e com capacidade de produção em escala chinesa.
Aí, em uma guerra de atrito onde sobra quem gasta menos, imagina o que é receber uma nuvem de drones baratos, carregados de explosivos, onde basta um deles passarem pelas defesas, vindo de um país que pode produzir quanto quiser. Talvez, aqui no Brasil, militares precisem aprender novas táticas com quem já faz uso tático de pipas e drones. Afinal, se as fibras óticas espalhadas entre a Rússia e a Ucrânia lembram linha de pipa com cerol, isso talvez dê uma ideia do que poderia ser a nova defesa antiaérea ainda mais econômica. Se você quiser outras conversas como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia, que está cheio de discussões que passam por soberania, tecnologias e muito mais do que está acontecendo no mundo. Até a próxima.